Marte entra no signo de Leão agora no dia 20 de maio e vai trazer um movimento e uma motivação muito potente para uma área específica da nossa vida. E se você quer entender então como esse trânsito vai nos influenciar pelos próximos 2 meses até o dia 10 de julho, vem comigo que nesse vídeo eu te conto tudo sobre Marte em Leão. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. E o tema do vídeo de hoje é Marte em Leão. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a simbologia do que representa o planeta Marte. Vamos falar sobre o signo de Leão. Vamos falar sobre o que esperar dessa combinação e vamos entender como que este trânsito no céu vai influenciar a nossa vida pessoal, né? Cada um de nós de uma forma diferente, é claro. Então, bora começar falando um pouquinho sobre o planeta Marte, né? Então, Marte, que na astrologia simboliza a nossa ação, nosso movimento, nossa coragem, né? É aquela força que faz a gente ter ânimo, vitalidade para fazer as coisas acontecerem, né? Marte representa as nossas lutas, as nossas batalhas, né? É a nossa vontade, né? É a nossa iniciativa. Então, é um planeta pessoal, né? Então, assim, a gente tem Sol, Lua e Ascendente que formam a nossa base, a gente ainda tem Mercúrio, Vênus e Marte, que são planetas pessoais e que no nosso mapa natal, eles simbolizam uma parte de nós bem pessoal. Então, quando a gente tem um trânsito de Marte no céu, ele influencia bastante a nossa vida individual, vamos dizer assim, né? E ele fica cerca de 2 meses, então a cada 2 meses é como se o Marte no céu vai passando pelo nosso mapa, né? E ele vai trazendo essa força de ação, força de movimento, uma vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Por onde Marte toca no nosso mapa, a gente fica querendo fazer as coisas acontecerem. A gente também fica com um pouco de pressa, né? A gente também fica com um pouco de ansiedade, de querer um pouco as coisas para ontem. E a gente pode também ficar um pouco impulsivo, né? Um pouco é um momento que pode gerar brigas também ali, discussões em algum ambiente da nossa vida. Por isso que é legal a gente entender o movimento do céu, pra gente trazer isso pra nossa vida e ficar um pouco mais ligado, né? Porque tudo é luz e sombra, mas a gente pode aproveitar aí o lado bom desse trânsito. E dessa vez, então, no dia 20 de maio agora até o dia 10 de julho, por cerca de 2 meses, a gente vai ter então Marte em Leão. Leão, que é um signo de fogo, Leão, que é um signo voltado para o eu, né, para sua vontade própria, para a construção de uma autoconfiança. Leão é o signo da coragem, né, da generosidade. Né? É um signo que também precisa tomar ali um certo cuidado, né, com o ego, com a vaidade, com a necessidade de aprovação, mas é um signo que precisa deixar a sua alma falar, a sua essência falar, né? Precisa sentir o seu coração bater, precisa sentir alegria na vida. Então esse movimento de Marte em Leão vem para trazer esse movimento, né? Vamos criar movimento, iniciativa, vamos direcionar a nossa vida porque traz alegria, porque faz o nosso coração pulsar, porque tá alinhado com a nossa vontade, com a nossa verdade, com a nossa essência. Então olha que movimento legal, né? E é uma combinação muito potente, porque Marte, ele é o regente do signo de Áries, né? E Áries é um signo de fogo, assim como Leão. Então essa combinação de Marte em Leão é muito potente. Agora, na sombra a gente tem que tomar alguns cuidados e eu vou falar aqui sobre algumas coisas que a gente pode esperar. Então, como eu já estava falando, né? As lutas e as batalhas de Marte em Leão são as lutas e as batalhas por vontade própria, né? É aquele movimento de fato que eu falei de iniciativa, de ação voltado para o que faz sentido para você, para o seu coração, para a sua essência, para a sua alma.
né? É uma luta relacionada à sua verdade, à sua vontade, ao seu desejo, né? A gente também pode ver com Marte em Leão uma busca maior por autonomia e independência. A gente pode também sentir as pessoas buscando mais o seu espaço no mundo, né? Buscar reconhecer o seu espaço no mundo, que isso é muito interessante, né? E desenvolver aí uma boa relação com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, né? E com o seu valor próprio. E ter mais iniciativa de fato, né, para ir atrás, né, ter coragem de ir atrás do seu coração, ter coragem de seguir aí o seu desejo e de caminhar, né, de colocar a tua vida num trilho, né, em direção ao que faz sentido para você. E aí na sombra, a gente pode ter um grande desafio que é o regulador do ego, né? Para o signo de Leão, como eu estava falando, né? Marte em Leão é esse caminho em direção ao valor próprio, à autoconfiança. E aí a gente tem que tomar cuidado para manter essa autoconfiança, por exemplo, positiva na medida da motivação. E o que pode acontecer às vezes é um excesso de autoconfiança, né? Um excesso de empoderamento, até vamos dizer assim, né? Que vai deixando, que gera questões chatas como autoritarismo, né? Deixa o ego e a vaidade falar na frente. Então são as pessoas que se acham melhor do que os outros, né? Menosprezam outras pessoas ou que têm verdades absolutas, né? Que não conseguem ouvir outras opiniões que não a sua sobre todos os temas. Então, lembrar de deixar essa autoconfiança na medida da motivação, porque ela também pode cair para falta. Então a falta de autoconfiança também não é legal, porque ela enfraquece, te desconecta da tua essência, te distancia da sua vontade, dos seus desejos e te faz muitas vezes ficar em busca de uma aprovação externa, de um reconhecimento externo. Que como eu falei, Marte em Leão, a gente quer reconhecer o nosso lugar no mundo. Olha, o meu lugar é aqui, o meu valor é esse, eu gosto disso, eu quero isso para minha vida. Mas isso tem que ser na medida, e eu não posso ficar esperando uma aprovação e um reconhecimento do outro. Eu preciso eu mesmo reconhecer esse valor, essa autoconfiança e reconhecer que o caminho que eu estou escolhendo para mim, ele faz sentido para mim, não precisa fazer mais sentido para ninguém. Tá certo? Então esse é o movimento de cuidado que a gente tem que ter com Marte em Leão, mas para mim, né, diante de um céu que a gente tá vivendo, que é um céu bastante taurino, que pode, né, depois dessa temporada de eclipses e depois do fim de Mercúrio retrógrado, deixar a gente um pouco apegado a algumas coisas, com um pouco de medo, de insegurança, de abrir novas possibilidades e novos caminhos. Marte em Leão vai acontecer justamente nesse período pra gente lembrar de olhar para a nossa individualidade, né, para o eu, para as minhas vontades, para os meus valores, né, e a gente mesmo aprender a reconhecer o nosso valor, gente, porque esse é o melhor caminho para manter uma boa relação com a autoconfiança e com a autoestima. Então, vamos... uma coisa muito importante, tá? Muito importante. Logo na entrada, então já logo nos primeiros dias de Marte em Leão, vai rolar uma oposição com Plutão, que está a 0 graus de Aquário. Plutão que entrou em Aquário recentemente. E sempre que a gente tá falando de Plutão na parada, tem transformação, né? E uma oposição é como se fosse um cabo de guerra. Então vai ter um lado puxando pro outro, né? Cada lado puxando para um lado e você vai precisar encontrar um equilíbrio. Então já é um movimento de começo, assim. Marte entrou em Leão e já vai começar com essa oposição, que é pra gente de fato transformar, se libertar dessas amarras, que são essas buscas por aprovação, sabe? Já é um convite de olhar para a sua autenticidade, para a sua verdade, para a sua essência e entender o que é que você... Quais são os filtros sociais que você coloca aí que te afastam da sua essência e que estão te impedindo de criar esse movimento esse movimento de ação, essa motivação, né, em direção ao que você quer, ao que você acredita, porque você ainda está querendo, de certa forma, agradar o externo ou ser reconhecido pelo externo. Então essa oposição já logo nos primeiros dias ali vai trazer um choque pra gente entender do que a gente tem que se libertar aí das amarras, dos preconceitos que a gente mesmo tem com a gente mesmo, ou da própria insegurança, lembra que eu falei? Ou do excesso de segurança, né, da autoconfiança que gera arrogância, o autoritarismo. Todas essas coisas a gente já pode fazer essa revisão aí nos primeiros dias, pra gente poder aproveitar esses próximos 2 meses aí de uma forma mais positiva na nossa vida. Então,
Vamos entender agora, na nossa vida individual, como que esse trânsito influencia? Né? Então a gente vai olhar para o mapa natal, olha lá no seu mapa natal, procura pelo signo de Leão, tá? E entende qual é a casa astrológica ou as casas astrológicas que Leão vai estar influenciando, né? E entende o significado dessa casa, porque aí você vai conseguir ter insights de qual é a área da sua vida que você pode criar esse movimento mais em direção do eu, para você entender as reflexões, as raivas, os impulsos, né? Porque Marte em Leão também traz, né? Quando você percebe que você está fazendo muito uma coisa contra a sua vontade, contra a sua essência, mesmo que seja para você ser reconhecido e ser aceito, chega uma hora que aquilo começa a gritar dentro de você. Isso pode gerar uma irritação, uma raiva reprimida, e aí você acaba explodindo, acaba sendo mais agressivo, impulsivo, brigando com outras pessoas. Então, entendendo o nosso mapa natal, onde isso está acontecendo, vai ajudar muito a gente a lidar com isso. Então, vai lá no seu mapa natal, e se você ainda não sabe olhar no seu mapa natal, vou deixar aqui também um vídeo que eu tenho sobre as casas astrológicas, tá super detalhado. Lá eu te ajudo a identificar um trecho do seu mapa e também dou o significado de todas as casas astrológicas. Assim facilita de você entender. Gente, e muito importante aqui, eu vou trazer um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês o mesmo exemplo que eu usei no vídeo que eu fiz de Júpiter em Touro, para vocês identificarem no mapa. Então, vamos já olhar para o mapa e depois eu vou trazer algumas considerações, tá? Nesse mapa aqui, vocês estão vendo que o signo de Leão, ele tá representado pela cor amarela. Vejam que aí tá o símbolo do signo de Leão. E nesse caso, a pessoa tem a casa 4 do mapa cortando a 13 graus do signo de Leão. Então, o que significa que quando o trânsito, né, Marte estiver em trânsito em Leão até o grau 13, vai influenciar a casa 3 dessa pessoa. E quando estiver do grau 13 até o grau 29, né, porque nós temos 30 graus para cada signo, vai influenciar aí a casa 4. Então, nesse caso, eu procuro entender qual o significado da casa 3, qual o significado da casa 4. São essas áreas da minha vida que vão receber essa energia de Marte em Leão ao longo desses 2 meses. E aí eu vou entender como eu posso usar essa energia ao meu favor da melhor forma possível. Agora, vejam que essa pessoa também tem Júpiter em Leão, né? A 13 graus também. Então, esse planeta Júpiter no mapa dessa pessoa vai ser ativado. E o mesmo acontece para os planetas que você tem no signo de Leão. Então, se você tem Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, Mercúrio, Vênus, né? Todos os planetas, qualquer planeta ou ponto no seu mapa no signo de Leão, ao longo desses 2 meses, ele vai ser ativado. Ou seja, é aquela parte do seu ser que vai ser convidado a criar aí esse movimento, essa motivação, né, essa iniciativa em direção à sua verdade, à sua essência. Sempre que Marte vai passar em cima de algum planeta, é esse chamado, né? Então, se você tem planetas em Leão, vai acontecer esse chamado aí ao longo desses próximos 2 meses. Agora, muito importante, não é para você buscar Marte no seu mapa natal, tá? Isso gerou uma grande confusão de algumas pessoas. É para você buscar pelo signo de Leão, porque a gente está olhando para o Marte que está em trânsito no céu. Então, não é para o Marte do seu mapa natal, tá certo? Então, nesse momento, não importa aonde está o seu Marte, a não ser que ele esteja em Leão. Então, olhe para onde está o signo de Leão, quais são os planetas que você tem ali e quais são as casas astrológicas que são influenciadas nesse momento. Esse é o caminho para você entender um pouco melhor como que esse trânsito vai te influenciar individualmente nos próximos 2 meses e como você pode tirar o melhor proveito dele, tá certo? Então é isso, usem essas informações do seu mapa para te ajudar a se organizar melhor e a se conectar com as melhores energias. Então lembra, essa área da minha vida que Marte está passando, se começa a vir a irritação, o que é que está irritando? Cuidado para não explodir com as pessoas, né? Cuidado para não gerar brigas, discussões, acolhe o que está sentindo, mas tenta criar um movimento positivo, de ter iniciativa, né? De criar lutas e batalhas em direção ao que você acredita, ao que faz sentido para você, ao que faz o seu coração vibrar. Esse é o grande chamado lindo de Marte em Leão, tá certo? Então eu desejo um ótimo trânsito para vocês desses próximos 2 meses. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e me conta nos comentários o que é, como que esse trânsito
vai influenciar a sua vida? Me conta se você tem planetas em Leão e quais são as casas astrológicas que serão influenciadas. E se você quiser aprofundar também esse conhecimento, o link para fazer a leitura de mapa astral comigo está na descrição desse vídeo. É só clicar lá e agendar um horário para a gente fazer a leitura do seu mapa natal. Um beijão para vocês e até uma próxima!